gente está nesse processo de autoconhecimento, estudando de como funcionam as leis do universo, do que rege, das forças que regem esse universo material que nós vivemos, a gente entra nesse mundo da manifestação da realidade e a gente começa a entender que, na verdade, manifestação da realidade está muito mais atrelado a você se entregar emocionalmente aquilo que você quer manifestar na realidade material. E quando você se nutre emocionalmente desses sentimentos, aí sim que a realidade começa a se manifestar. Porque na verdade a realidade material, ela nada mais é do que um reflexo da nossa mente inconsciente. A realidade material, ela nada mais é do que um reflexo da nossa vibração. Então nós temos que enxergar a realidade como um espelho. Porque na verdade manifestar é algo natural que nós fazemos constantemente, é como se fosse respirar. Existe a respiração consciente, quando você respira de forma consciente, por exemplo, se você está muito ansioso, você respira de forma consciente e você sente que o seu corpo ele vai se estabilizando pouco a pouco, que vai trazendo essa paz, essa calma. E existe a respiração inconsciente, que a gente faz o tempo todo, senão nós morreríamos se não soubéssemos respirar. Então ninguém veio e te ensinou a respirar. Então quando a gente fala de manifestação da realidade, existe a manifestação inconsciente e existe a manifestação consciente. E essa manifestação consciente, normalmente nós voltamos ela em prol de algum tipo de objetivo. Nós temos que entender que a nossa mente, ela é composta por duas camadas. Ela é composta pelo lado esquerdo, que é o lado consciente, e pelo lado direito, que é o nosso lado subconsciente ou inconsciente. O nosso lado consciente é o nosso lado lógico, é o nosso lado racional, aquele que tenta compreender a realidade material, aquele que toma as decisões. Esse é o lado consciente, o que organiza. E o nosso lado inconsciente, ou o nosso lado do subconsciente, aqui são onde fica armazenado as nossas emoções, as nossas crenças, o nosso piloto automático. Quando a gente fala de manifestação da realidade, entendemos que as emoções é como se fossem o combustível do universo, o combustível da sua realidade material. Então, tudo que você sente, você cria. Não é que quando você pensa alguma coisa, você automaticamente já vai criar. São pensamentos carregados de emoções que criam de fato a nossa realidade material. Até porque o campo eletromagnético do nosso coração é 5.000 vezes maior do que o campo eletromagnético da nossa mente. E quanto mais a gente alimenta um determinado pensamento, isso vai se tornando uma frequência. E a nossa frequência, ela também fica armazenada na mente inconsciente. Só que 90% das nossas tomadas de decisões são feitas através da nossa mente inconsciente, que é o nosso piloto automático e a nossa frequência. A nossa frequência nada mais é do que um padrão que nós repetimos constantemente. Então a frequência, a gente pode entender ela como se fosse o código da sua realidade material. É igual você comprar alguma coisa na internet. Lá existe um código de produto lá. Normalmente existe um número de série. Não sei porque eu coloquei 27 aqui, foi a minha mente inconsciente que decidiu, mas enfim, existe um código lá, é um número de série. E esse código, ele representa o produto que você está comprando dentro daquele estoque, daquela loja, enfim. E da mesma forma, a sua frequência, ela é como se ela tivesse um código. Então, comportamentos, padrões, pensamentos, padrões, emoções que são padrões que você mais mantém com frequência, cria uma espécie de código
onde esse código ele transforma a sua frequência na realidade que você vive. Então, a realidade que você vive atualmente nada mais é do que escolhas, decisões e frequência que você teve no passado. Porque quando a gente fala sobre cocriação da realidade, manifestação da realidade, a gente acha que só ficar lá na gratidão, na gratiluz, isso e aquilo, né, pensamentos positivos, a gente acha que só isso vai se bastar para poder manifestar a realidade que nós desejamos. Só que a parte consciente, que é a sua parte que decide manter esses pensamentos positivos, é somente 10% da sua capacidade cerebral. É importante a gente lembrar que o universo, ele nunca vai responder aquilo que você deseja. E lembrando que o que você deseja sempre vai estar atrelado a somente 10% da sua mente, que é o seu lado consciente. Ele que decidiu tomar alguma ação, ele que desejou aquilo, ele que quer viver aquilo na realidade material. Só que o universo, ele não responde aos seus desejos. Ele responde aquilo que você vibra. Aquilo que você vibra, você sempre vai atrair. Existe um sistema que nós temos dentro da nossa mente inconsciente chamado SRAA, que é Sistema Reticular Ativador Ascendente. Esse sistema, ele filtra, ele serve como um filtro de toda a informação que nós recebemos. Então ele funciona como um filtro, deixando para você somente o que faz sentido na sua realidade, até para você não ter esse acúmulo de informações. Vamos supor que você ficou sabendo que um amigo seu, ele ficou grávido, a esposa dele, no caso, a esposa desse seu amigo engravidou. E aí você fica, meu Deus, mas aquela pessoa, jamais imaginei que ele teria um filho, isso e aquilo. E de repente você anda na rua e você começa a ver um monte de gente, ou grávida, ou com criança, enfim. É dessa maneira que funciona o nosso SRAA, nosso Sistema Reticular Ativador. No momento que você decide alguma coisa, você começa a enxergar aquilo em todo lugar. Isso também cabe no caso da manifestação da realidade. Vamos supor que você deseja comprar ali uma moto. Você decidiu a moto, decidiu a cor da moto e de repente tudo que você começa a ver, o que você começa a perceber na sua realidade é só aquela moto ou coisas voltadas para aquela moto, oportunidades, pessoas dizendo que comprou moto. Por quê? Porque o seu SRA está enviando para você, está filtrando essas informações. Caiu meu negocinho ali. Ele fica do lado da nossa mente inconsciente. No momento que você decide alguma coisa, ele começa a filtrar. Ele também envia para você situações que estão alinhadas com as suas crenças, com os seus medos, com as suas sombras. E é muito importante a gente trazer luz para essas sombras, porque muitas vezes essas sombras, elas vão querer te boicotar quando você estiver no processo de manifestação da realidade. Porque normalmente são qualidades, são características que você não aceita em si mesmo e por isso você vai jogando embaixo do tapete. E aquela poeira vai aumentando, aumentando, aumentando até no momento que, dá ruim. Ela vai ser vista de um jeito ou de outro. Então são aquelas situações que você tem algum tipo de surto ali, que você age de uma maneira muito impulsiva, que você depois se reprime muito e você se sente culpado e aquela culpa de baixa frequência, né, de baixa vibração, te alinha novamente a essas situações que vão ativar essas sombras em você. Quando a gente fala sobre manifestação da realidade desejada, ou seja, manifestação de forma consciente para atrair aquilo que você deseja, seja um emprego, seja um amor, seja dinheiro, temos que entender que existem 5 passos principais para que essa manifestação aconteça de fato na sua realidade material, onde ela de fato se torne palpável, que é o que a gente deseja aqui. Então, primeiro são os seus pensamentos, seja o desejo de ter alguma coisa, pensamentos positivos ou até mesmo as suas ações. É o primeiro passo. Então,
É o desejo? É os pensamentos positivos em relação àquilo lá? Ou como isso pode ser feito? Exemplo, eu quero X valor. Eu quero ter, sei lá, eu quero manifestar 10 mil reais. Então, os pensamentos positivos e de como isso pode ser feito acontece através dos seus pensamentos, ou seja, da sua mente consciente. 10% da sua mente. Desejos, pensamentos e principalmente as ações, que também faz parte desses 10%. É você enxergar a sua realidade e ser extremamente realista com base nas oportunidades que você tem no agora. Porque só existe o agora. Energeticamente, esse tempo linear que nós entendemos aqui na terceira dimensão, ele não existe. O espaço-tempo, ele não existe. Depois, nós temos que entender as nossas emoções. A emoção é como se fosse o combustível da sua realidade material. É ela que vai dar vida à sua realidade material. O universo, propriamente dito, ele é alimentado através das emoções, porque é um combustível. Ela que faz acontecer. Então é naquele momento que você está se sentindo muito alegre, muito feliz, com autoestima muito elevada. Essas emoções, elas têm uma energia alta, uma vibração elevada. Só que a emoção, ela está dentro da nossa mente inconsciente. E o que gera as nossas emoções é o nosso coração. Afinal, o nosso coração ele tem um campo eletromagnético 5.000 vezes maior do que a nossa mente. Então, quem vai dar combustível àquilo ali, seja um combustível de alta qualidade, ou seja, emoções de gratidão, de amor, de paz, de compreensão, são um combustível de alta qualidade para criar a sua realidade material. E emoções de depressão, de baixa autoestima, de culpa, de vergonha, essas emoções, elas têm uma baixa qualidade, trazendo uma realidade de baixa qualidade para o que você vive, trazendo situações que vão estar atreladas a esse seu medo, essa sua culpa, esse seu rancor. Quanto mais tempo você se mantém em uma emoção, mais você cria ela na sua realidade material, mais você manifesta situações que estejam alinhadas com aquelas emoções, com aqueles sentimentos que você está sentindo. A nossa vibração é a velocidade com que essas emoções circulam dentro do seu campo eletromagnético. Essa vibração, ela é medida na escala de consciência através dos nossos hertz. Então, a velocidade com que essa vibração, com que essas emoções circulam, são a sua vibração. Então, emoção de alta frequência, de alta vibração, como por exemplo amor, gratidão, circulam em uma velocidade mais rápida do que emoções de baixa vibração. O universo, ele não entende aquilo que você deseja, ele não responde aquilo que você deseja, ele responde aquilo que você vibra. Porque é o que você vibra que vai dar a taxa específica daquela frequência, daquela realidade que você vive. Então, quando a gente fala que tudo que a gente vibra, a gente atrai, é porque a nossa vibração que dita a velocidade com que essas emoções vão circular. Então, emoções de baixa vibração vão circular de forma lenta para o seu campo eletromagnético, limitando assim a capacidade desse campo eletromagnético a atrair situações positivas e situações que você deseja manifestar. Porque, na verdade, nós vivemos num universo em que o todo, ou seja, a inteligência superior, Deus, é que rege esse sistema de coisas. Quando a gente fala sobre manifestação consciente, é porque nós vamos nos tornar co-criadores da nossa realidade. A realidade, ela emerge através do vácuo quântico. O vácuo quântico é o que dá a vida à nossa realidade. É de lá que tudo emerge. É um campo de infinitas possibilidades. Antes de você manifestar a realidade que você deseja, ou seja, antes de você colapsar a realidade que você deseja,
ela é apenas onda eletromagnética em potencial. No momento que você se alinha vibracionalmente com essa energia, com essa frequência que você quer manifestar, naturalmente ela vai se manifestar pouco a pouco dentro da sua realidade material. E o que é a frequência? A frequência nada mais é do que aquele padrão de comportamento, de pensamento, de ação que você tem. É tudo aquilo que você faz com frequência. Então, a frequência é o que dá a vida para a realidade material. Quanto mais você mantém uma emoção com determinada frequência, porque a emoção é o combustível da realidade material, mais ela se alinha dentro da sua realidade material. Para você poder manifestar a realidade que você deseja, você precisa pensar em emoção, vibração e frequência. São esses três componentes principais que vão dar vida à sua realidade material, porque é equivalente aos nossos 90% de capacidade cerebral da nossa mente inconsciente. E a mente inconsciente nada mais é do que a matriz da nossa realidade material. É ela que dá a vida da nossa realidade material. Tudo que emerge de dentro da nossa mente inconsciente, nós vamos viver na realidade. Então, a gente não pode viver na nossa realidade aquilo que a gente não vive internamente. E quando a gente fala aquilo que a gente não vive internamente, a gente está falando da nossa emoção, ou seja, da nossa energia, porque é o combustível da realidade material, a vibração, que é a taxa de Hertz, que é a velocidade com qual essa energia circula, e a frequência, o padrão que a gente mantém. Então, a frequência nada mais é do que um padrão que a gente mantém de emoções, de uma determinada energia específica, ou seja, uma pessoa que é muito alegre, muito alto astral, muito otimista, que vibra no amor, que vibra na aceitação, na gratidão, ela vai se alinhar com realidades que contêm essa mesma vibração, porque sempre vai estar em ressonância. Então, uma pessoa que se mantém na alegria, apesar das dificuldades, porque é isso que as pessoas não entendem. As dificuldades, elas vão surgir, os desafios, eles vão surgir para você. Mas é a forma que você lida com isso que vai ditar as regras do jogo, que vai ditar o que você vai manifestar na sua vida. Se são coisas positivas ou coisas negativas. Porque a vida ao nosso redor, ela vai estar acontecendo. As pessoas vão estar vivendo, né? Nós somos um todo. Então, várias mãozinhas aqui, as pessoas, elas vão estar se relacionando com você, elas vão estar nesse processo de cocriação da realidade da forma que você também está. E como você reage ao que acontece na sua vida é que vai ditar as regras do jogo, porque lembra, a frequência é o que dita a sua realidade material, porque são emoções que você mantém, a sua energia que você mantém com mais frequência, a vibração que você mantém com mais frequência. Então, por exemplo, hoje eu vou fazer um mantra aqui, eu vou consagrar um rapé, eu vou pra cima. Hoje eu tô com um pensamento positivo, ativei o arquétipo da águia, isso, aquilo e pá. E aí vem ali uma pessoa que ela já fala alguma coisa pra você, de repente você se desestabiliza, você se estressa. E isso já acontece o quê? Já baixa a sua vibração. No momento que você baixa a sua vibração, e quanto mais você oscila nessas vibrações, estando alto e baixo, menos você mantém aquela vibração elevada. Ou seja, com menos frequência você mantém. Quanto mais oscilação você tem no seu campo magnético, no seu campo eletromagnético, mais lento se torna o processo de manifestação da realidade. Então não é que as situações não vão acontecer, não é que você também não vai se estressar, você vai se estressar.
Só que é você manter a sua consciência e aí que você usa os seus 10%. Ou seja, a sua consciência. Tipo, isso tá acontecendo? O que essa pessoa quer me mostrar? Ou, por exemplo, essa pessoa ela só vai me estressar se eu permitir, porque ela pode falar o que ela quiser. Mas sou eu quem decido o que eu vou absorver e o que eu não vou absorver. E é aí que você usa os seus 10% da sua mente consciente. É principalmente para tomar decisões e ações e principalmente para não deixar que pensamentos negativos te afetem. Você vai sentir dor, você vai sentir tristeza, você vai sentir raiva, mas é você sentir aquele sentimento, você não ficar alimentando aquele sentimento. Aí você deve estar se perguntando, Thaís, eu já entendi o que é energia, vibração, eu já entendi o que é frequência. Eu realmente espero que você tenha entendido o que é tudo isso, porque é o ponto-chave realmente para poder manifestar a realidade que você deseja. Mas você deve estar se questionando, como é que eu faço para alinhar a minha vibração então com aquilo que eu desejo? Como que eu faço para manter a minha vibração alta, a minha vibração elevada? Como 90% da nossa mente é inconsciente, eu vou sempre bater nessa mesma tecla, porque aqui é a chave, é 90%, né? E aqui na sua mente inconsciente, onde fica armazenada suas crenças, seus medos, seus bloqueios. Esse tipo de crença, medo e bloqueio também possui uma vibração específica. Então, quando a gente fala de manifestação da realidade, é importante jogar luz nessas sombras e fazer essa limpeza de traumas, de crenças, de bloqueios. Por isso que é importante você fazer a reprogramação mental. Por quê? O cérebro tem uma coisa chamada neuroplasticidade. Ou seja, ele aprende algo novo através do processo de repetição. Só que como 90% da nossa mente, da nossa capacidade cerebral é por conta da nossa mente inconsciente, é importante limpar também. Então, muitas vezes, o motivo de você não estar conseguindo ainda manifestar, apesar dos pensamentos positivos, apesar de tudo que você vem fazendo, é porque existem medos, crenças e bloqueios inconscientes que estão manifestando a sua realidade material. A frequência, como eu disse anteriormente, é como se fosse o código da sua realidade material. Porque tudo aquilo que você faz com frequência vai se manifestar na sua realidade material. É a sua frequência que dá vida à sua realidade material, porque são pensamentos que você mantém com frequência, emoções que você mantém com frequência que se tornam combustível, que aí criam sua realidade material. Então, nada mais é a frequência, nada mais é do que realidade não materializada. E a realidade nada mais é do que a frequência materializada. Então é sempre uma escala de 1 por 1, sempre é uma escala de 1 por 1. Você não vivencia na sua realidade aquilo que você não tem dentro de si, aquilo que você não vibra com frequência, aquilo que você não sente com frequência, aquilo que você não alimenta com frequência. Sempre vai ser numa escala 1 por 1, independente de que formato venham essas situações para você, independente do formato, é sempre uma escala 1 por 1. Então se você é alguém que atrai relacionamentos que as pessoas estão sempre indisponíveis, a pessoa não te dá afeto de verdade. Dentro de você existe um lado seu que se abandona, existe um lado seu que não está se entregando aquilo que você quer receber da outra pessoa. Dentro de você existe um lado que se anula para poder agradar o outro. Naturalmente você vai se alinhar com essas mesmas pessoas que vão te entregar isso. A realidade nada mais é do que um espelho da sua frequência. Então, se você quer mudar a sua frequência, você precisa enxergar na sua realidade, entender o que você não gosta e ao invés de tentar consertar o espelho, você muda a sua frequência. Você muda o que você sente internamente. Quando você muda a sua frequência, você vive na sua realidade. Depois que você já decidiu que realidade que você quer manifestar,
Você já fez essa limpeza interna dentro de si mesmo, de crenças, de traumas, de bloqueios? É importante saber que existem alguns pontos que são a chave da sua frequência, já que a realidade material que nós vivemos nada mais é do que o espelho da nossa frequência. Então, para alterar a realidade, basta alterar a frequência. Só que, claro, né, gente? Quando a gente fala de manifestação da realidade, é importante saber que é como se fosse um músculo. Quando você vai na academia, você já não começa lá pegando 100 quilos no leg se você nunca foi na academia. É algo que você vai fazendo, que você vai construindo. Porque um dos pontos chaves da nossa realidade material é a nossa convicção. É a nossa fé. Isso aqui é um dos pontos chaves para a nossa realidade material, a nossa fé que a gente tem em alguma coisa. Então, quando diz ali que a fé de fato move montanhas, é porque é a nossa convicção de que algo aconteça, de que uma determinada situação aconteça. Então, quanto mais convicção você tem no divino, no todo, quanto mais convicção você tem em si mesmo, mais você consegue acreditar em si mesmo para conseguir manifestar essa realidade que você deseja. Então é algo que tem que ser construído aos poucos. Por exemplo, hoje você, sei lá, tem um salário de R$ 1.500. Você já não vai querer manifestar um salário de 30 mil, sendo que hoje na sua realidade você não consegue enxergar essas possibilidades por causa das suas crenças. Não é que você não seja capaz, mas de acordo com as escolhas que você tomou no passado e a realidade material que você vive agora, você precisa trabalhar com as ferramentas que estão sendo te entregues agora. Quando você está nesse processo de manifestação da realidade, você vai querer buscar no externo coisas que comprovem que essa sua meditação está ajudando, que estudar sobre vibração, sobre criação da realidade está ajudando. E muitas vezes você não vai conseguir enxergar essas comprovações que mostrem que está funcionando. E é aí que você desiste de estudar, você desiste de ter uma vida melhor, você desiste de evoluir. Mas o tempo, na 3D, ele funciona linear. Existem coisas que levam um tempo de fato para se manifestar. Só que quando você está com a vibração elevada, você já não tem a necessidade de ver a realidade mudando. Ela vai passar a mudar por si só, vai ser algo que vai ser normal, porque você já está se sentindo tão bem internamente que naturalmente a sua frequência, ou seja, a sua realidade, ela vai começar a se alinhar a coisas extremamente positivas. Só que existem ações, e um deles, por exemplo, é a nossa percepção. Então vamos supor que você, sei lá, quer ter um cargo específico e essa é a realidade que você quer manifestar. Ou você quer ter algum tipo de reconhecimento dentro do seu trabalho. Então você precisa alinhar a sua percepção de acordo com aquela realidade, ou seja, de acordo com esse cargo que você quer manifestar. Então uma pessoa que tem um cargo de poder, ou esse cargo que eu quero, como ela agiria? Qual seria a percepção que ela teria da realidade dela? Por exemplo, eu sou taróloga e hoje uma das realidades que eu estou em processo de manifestação é justamente ter reconhecimento dentro desse campo profissional com o tarô. Então, como que uma taróloga de sucesso age? Pensando sempre nesse cargo. Qual que é a rotina? O que eles comem? Do que se alimentam? Como vivem? Então você começa a alinhar a sua percepção de realidade àquele cargo específico. Como essa pessoa vive, o que ela faz, o que ela come, que horas que ela acorda, o que ela estuda. Então você precisa alinhar a sua percepção, a percepção que você tem sobre a realidade daquele cargo que você quer. Outra coisa, crenças. As suas crenças, elas sempre vão existir. Só que quando a gente fala de mudanças de crenças, são crenças negativas. Crenças que te limitam de conquistar a realidade que você deseja. Suas crenças, elas precisam estar sempre alinhadas com a realidade que você deseja manifestar. Voltando para esse cargo de novo, então, uma taróloga de sucesso, a minha crença sobre isso, se eu quero manifestar isso na minha realidade, eu consigo crescer com o tarô? Eu consigo ter reconhecimento com o tarô? Claro que sim, eu conheço pessoas que já tiveram. Então, as minhas crenças, elas precisam estar alinhadas com aquela realidade, com aquele cargo que eu desejo manifestar. Isso aqui você adapta de acordo com a realidade que você quer.
Pode ser um cargo, pode ser dinheiro, não importa o que seja. A sua percepção tem que estar alinhada àquilo que você quer. As suas crenças precisam estar alinhadas com aquilo que você deseja. Ah, é um relacionamento que você quer manifestar? Vamos supor que você queira um relacionamento. Só que você tem a mentalidade, você tem a crença de que homem não presta. De que nenhum homem presta. Que hoje em dia que quem casou, casou. Já foi o tempo, ninguém casa mais. Então a sua crença, ela está incongruente, ou seja, ela está divergente de acordo com a sua frequência e a realidade que você deseja manifestar. Então as suas crenças precisam estar alinhadas à realidade que você deseja manifestar. A sua expectativa, ou seja, aquilo que você acha normal, sempre vai te encontrar. Porque o que você acha normal, o que você considera normal, é o que vai acontecer. Se você acha normal não ter dinheiro nunca para fazer uma determinada coisa, é isso que vai acontecer com você. Então, tudo aquilo que você acha normal. Exemplo, voltando novamente para aquela questão da taromancia. Eu quero ser uma taróloga de sucesso. Uma taróloga de sucesso tem uma agenda cheia, tem muito cliente para atender. Então, é algo que ela acha normal, ter muito cliente. Então eu vou me ficar super emocionada, super, ai meu Deus do céu, é um cliente. Não, porque o que é normal sempre vai me encontrar. O que eu considero normal na minha realidade é o que vai se manter acontecendo. O que você acha normal vai acontecer sempre. Se você acha normal terem só relacionamentos fracassados, isso vai acontecer. Porque também está alinhado à crença. Então isso vai acontecer. O seu foco, ou seja, para onde você direciona a sua atenção, ele vai se manter com frequência e isso vai se manifestar. Então, por exemplo, aonde eu direciono a minha atenção? É no fracasso? É na falta? É no sucesso? É na abundância? Ou, por exemplo, o que eu faço com a minha energia no dia a dia? Aonde eu direciono meu foco? Eu fico o dia inteiro no celular vendo vídeo de TikTok? Eu fico o dia inteiro olhando no Instagram? Ou eu vou estudar para ter esse cargo que eu quero aqui? Ou eu vou trabalhar em prol disso aqui? Ou vou tentar me aperfeiçoar para poder caber nesse cargo aqui? Então, onde você direciona a sua energia, do que você faz diariamente, e aqui a gente está falando de energia vital realmente, de energia física, aonde você direciona o seu foco, a sua atenção com frequência, é o que vai dar vida para a sua realidade material. Então, o seu foco, ele precisa estar alinhado também com aquilo que você quer manifestar, no caso, esse cargo aqui. Reação, a reação que você tem sobre o mundo, sobre a vida, quando alguém vem e estressa você, ou tenta dizer que você não é capaz de conquistar alguma coisa, ou pessoas que não acreditam em você, no seu potencial, de que maneira que você reage a essas situações? Porque isso também dita a sua frequência. Quando alguém vem e fala que você é capaz, que você não consegue, você acredita? Você muda as suas crenças? Então, a reação que você tem sobre o mundo à sua volta, a reação também dita o jogo da frequência. A sua autoimagem também está muito alinhada à sua frequência. A sua autoimagem, o quanto você acredita em si mesmo, o quanto você se autovaloriza, o quanto você acredita que é capaz, o quanto você acredita que é capaz de manifestar esse cargo, o quanto você acredita, o quanto você tem convicção em si mesmo, o quanto você acredita ser inteligente para ter alguma coisa, o quanto você se enxerga como alguém que merece amor, no caso de relacionamento, como alguém que merece afeto. A sua autoimagem que você tem sobre si mesmo também dita o jogo da frequência. A sua mentalidade, a mentalidade que você tem sobre crescimento. Eu quero ficar rico, mas eu tenho uma mentalidade de que a única maneira de eu ficar rico é só se eu fosse herdeiro, ou não existem oportunidades para mim de acordo com a realidade que eu vivo hoje. Então, a sua mentalidade, a forma que você vê o mundo, que você enxerga, também dita muito o jogo da frequência. Então, quando a gente fala sobre mudar a frequência, você tem que mudar todos esses pontos aqui, além de ter que limpar todos esses traumas, esses bloqueios, para aí sim a realidade começar a se manifestar. Porque você precisa manter essa vibração
por um certo tempo. Porque o tempo, novamente, na 3D, ele é linear. Só que o que vai ditar se você vai manifestar a realidade material que você deseja, seja um cargo, seja um relacionamento, é o quanto você consegue manter essa vibração, o quanto você consegue manter essa vibração elevada com frequência. Então, basicamente, manifestação da realidade é sobre você se entregar emocionalmente, vibracionalmente, aquilo que você deseja realizar.